2023 começou com tudo, dólar subindo, bolsa caindo. E aí, onde investir em 2023? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como atravessar o ano com uma carteira de investimentos segura e rentável. Então fica comigo. Para quem ainda não me conhece, sou analista do Banco Central e falo sobre finanças e investimentos. Se você gosta do tema, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. A melhor maneira para descobrir para onde vamos é saber aonde estamos. E estamos na seguinte situação: o Banco Central elevou a taxa Selic até o patamar de 13,75% ao ano. E o mercado prevê a queda em 2023 de 1,5 ponto percentual da Selic. Como a inflação deve fechar o ano em 5%, então o CDI vai pagar 8% de ganho real. Isso quer dizer que somos muito bem pagos para não fazer nada, para esperar. A renda fixa foi e será em 2023 um excelente investimento. Na renda fixa temos 3 tipos de investimentos: o pós-fixado, o pré-fixado e o indexado à inflação. Quanto ao pós-fixado, invista em CDBs que pagam no mínimo 100% do CDI ou LCAs e LCIs que pagam no mínimo 90% do CDI. Assim, você vai garantir um retorno médio no ano de 8% acima da inflação. E com uma vantagem a mais, um seguro Selic. Se a Selic subir, o seu rendimento sobe; se a Selic cair, o seu rendimento cai. O pré-fixado é aquele título em que você já contrata o rendimento no vencimento. E se você resgatar o papel antes, você vai sofrer marcação a mercado. Então é um título mais arriscado. Se você for investir neles, então prefira CDBs que pagam no mínimo 16% ao ano ou LCAs e LCIs que pagam no mínimo 13,6% ao ano. Compre papéis de até 2 anos, porque mais do que isso é muito longo prazo, é muito arriscado, e tente carregar o título até o vencimento, até o final. E títulos de renda fixa indexados ao IPCA, à inflação, também são interessantes. Prefira CDBs que pagam no mínimo inflação mais 8% ao ano. E outra opção são os fundos de renda fixa de crédito privado. Prefiro os fundos high grade, que investem em papéis mais seguros, do que os fundos high yield, que preferem os papéis mais arriscados com mais rendimento. Isso porque, como a taxa de juros está muito elevada, o endividamento das famílias e das empresas pode ocasionar default, ou seja, falta de pagamento. Então, os fundos high yield podem sofrer algumas perdas. Já os fundos high grade estão pagando um bom rendimento com menos risco. Fundos imobiliários. Em 2022, o IFIX, o índice de referência dos fundos imobiliários, subiu 2,22%. Apanhou feio do CDI. Isso porque essa classe ela não se valoriza muito, não cresce em ambiente de juros altos. Mesmo com os dividendos pagos, há uma perda de capital. Então, o investidor tem que comparar bem se os dividendos estão compensando a queda das cotas. Dá uma olhadinha nos seus fundos, vê como é que eles estão, mas, por enquanto, não aporte mais, não invista mais. Vamos esperar uma sinalização, uma pivotada do Banco Central, sinalizando uma queda na taxa de juros. Quando isso acontecer, aí sim essa classe vai andar. A Bolsa de Valores foi um pouco melhor, encerrou o ano passado com uma valorização de 4,7%. Mas esse número ele é meio mascarado, porque algumas ações subiram bem, como Vale, Petrobras, Eletrobras, e levantaram o índice. Mas se você investiu nas small caps, você amargou uma perda de 15% no ano. E a toada vai ser mais ou menos essa. Papéis de exportadoras de commodities devem andar mais do que empresas de varejo, construção civil, tecnologia e ligadas ao consumo doméstico. A previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2023 é de 0,8% ao ano. Muito pouco. Então, se o Brasil não cresce, a maioria das empresas da Bolsa também não cresce, com exceção daquelas que vendem produtos para fora, justamente as exportadoras. Eu sei que tem muita gente falando que as ações estão muito baratas, que os múltiplos estão baixos, que agora é a hora de comprar. Mas não há nenhum trigger de crescimento no curto prazo. Então você pode ter que esperar muito tempo para ver seu investimento se valorizar. E a espera num país em que o CDI está a 14% ao ano é literalmente você perder dinheiro. Se for para esperar, vamos esperar então na renda fixa, e aí quando tiver uma sinalização de que realmente as ações vão subir, aí a gente começa a investir.
Por enquanto, não acho que seja a hora de investir em ações nem em fundo de ações. Uma classe vencedora no ano passado e que também deve performar muito bem esse ano são os fundos multimercados. O índice IHFA, que representa o desempenho dos fundos multimercados listados no Brasil, ele ganhou 13,7% ao ano. E os gestores brasileiros de fundos multimercados deram um banho nos gringos e provaram ser os maiores entendedores de macroeconomia em um ambiente de inflação alta. Investir em fundo multimercado nesse ambiente, juro alto, inflação alta, é quase uma garantia de retorno. Até porque os multimercados eles pagam CDI mais alguma coisa. Esse é o benchmarking deles. Então você garante mais do que o CDI, mais do que os 14% que a renda fixa está pagando. Para quem tem criptoativos, lamento, o ano foi péssimo. A indústria está passando por um processo de depuração, com falência de algumas corretoras, inclusive com alguns executivos indo para a prisão, migração de mecanismos de blockchain e atualização tecnológica. E com o aumento da taxa de juros no mundo inteiro, a classe de criptoativos não deve performar bem. Então a recomendação é a mesma para quem tem ações e fundos imobiliários. Quem está dentro, espera na medida do possível. E quem está fora, ainda não é hora de entrar. Quanto ao mercado internacional, é fundamental dolarizar parte da sua carteira de investimentos. A hora é agora. O assunto é tão importante que eu fiz um vídeo específico sobre isso. As 5 formas mais práticas para internacionalizar seus investimentos. Confere lá. Enquanto os Estados Unidos e a Europa devem entrar em recessão ainda em 2023, a China está em outra velocidade, em outra marcha. Com o abandono da política de Covid-0 e a reabertura do mercado, as ações chinesas devem performar acima da média, bem como as commodities no mundo inteiro. Os principais rendimentos do mercado internacional devem vir lá da China. Preste atenção. Esse é o panorama geral de 2023, o que você deve ficar ligado. Claro que as perspectivas mudam de acordo com os acontecimentos, com os eventos do ano. Se esse conteúdo foi útil para você, dá um joinha aqui, não custa nada. E se você quiser que eu comente algo diferente, coloque aqui nos comentários. Pode ser a pauta para o meu próximo vídeo. E se você quiser uma ajuda individual para analisar a sua carteira de investimentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu método Carteira Certa, uma consultoria personalizada para a montagem de uma carteira de investimentos segura e rentável. Obrigado e bons investimentos!